Lição 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Introdução. A paz se reveste de um permanente estado de tranquilidade na alma e harmonia com o Senhor, suportado pela regeneração e reconciliação do homem com Deus. Independentemente das circunstâncias vividas no plano do mundo natural. Nesta presente lição, estudaremos sobre a união de povos separados em Cristo Jesus. Identificaremos as etapas da obra salvífica de Jesus na cruz e o seu significado espiritual para a humanidade, finalizando o nosso estudo entendendo o que é a paz de Deus. Item 1 da lição: a união de povos separados em Cristo Jesus. No contexto histórico-religioso de Israel, após a vinda de Cristo, havia uma clara divisão social-religiosa entre judeus e gentios, no caso não judeus, onde predominantemente os judaizantes desejavam que os gentios realizassem os ritos cerimoniais da lei, no caso a Torá, como por exemplo o da circuncisão, além de hábitos alimentares, guarda de dia, etc., para a salvação e vida eterna, sendo este fator, então, um grande ponto de tensão e conflitos nas relações religiosas entre judeus e gentios, inclusive até mesmo entre os apóstolos. Portanto, o contexto religioso da época era que na igreja existiam duas classes, os judaizantes e também os gentios. E os judaizantes messiânicos queriam ainda que os gentios realizassem os cerimoniais, sendo que a salvação é somente na graça do Senhor Jesus, ou seja, está calcada, solidificada, consolidada no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não há necessidade de ritos. Então, havia esta tensão no contexto histórico-religioso de Israel. Isso até mesmo entre os apóstolos. Então, em Gálatas, capítulo 2, versículos 11 ao 16, diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Portanto, nesta passagem, o apóstolo Paulo repreende a Pedro e diz que a justificação é pela fé em Cristo Jesus, e não por questões de obras ou de cerimoniais, já que
o apóstolo Pedro aqui estava fazendo dissimulações quando os judaizantes chegaram e ele estava comendo com os gentios. Prosseguindo então na nossa aula, quais são os efeitos da obra redentora de Cristo? No contexto histórico religioso, aliás, o apóstolo Paulo, melhor dizendo, no capítulo 2, nos versos 14 a 16, isso na carta aos Efésios, diz que a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário teve os seguintes efeitos. Então, vamos ler aí, carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Portanto, nesta passagem, o apóstolo Paulo, então, indica 3 efeitos da obra redentora de Cristo. Primeiro, ele diz que Cristo é a nossa paz, não só no plano vertical, a paz com Deus, mas também no plano horizontal, a paz entre os homens, como também a paz em profundidade do homem consigo mesmo. Então nós temos aí 3 planos onde Cristo é a nossa paz. A paz com Deus, a paz com os nossos, entre os homens, e a paz consigo mesmo. Cristo também, como efeito da sua obra redentora, trouxe a nós, ele uniu pela cruz judeus e gentios, ou seja, Cristo demoliu a parede da separação religiosa, ou seja, os preceitos cerimoniais da lei e inimizades entre 2 classes religiosas, unindo então os judeus e gentios em um só povo, em Cristo Jesus, na égide dos concidadãos dos santos, ou seja, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O terceiro efeito desta obra redentora foi a reconciliação com Deus. Cristo fez na sua carne a reconciliação entre Deus e os homens. Portanto, aí estão os 3 efeitos da obra redentora de Cristo. Então, neste ponto da lição, vamos entender que obra foi essa. No segundo ponto da lição, vamos falar sobre a obra salvífica de Cristo Jesus. E neste caso, nós vamos falar bem rapidamente, porque a morte de Cristo trouxe na realidade, ela foi uma obra completa, por não haver qualquer outro sacrifício a não ser o de Jesus para a salvação plena do homem. Foi uma obra meritória, pois a salvação é uma obra de méritos exclusivos de Jesus e também uma obra redentora, porque somente pelo sangue de Jesus é que temos a remissão de pecados. Portanto, a morte de Cristo na cruz do Calvário estabeleceu, em primeiro lugar, uma obra meritória e, em segundo lugar, uma obra redentora. Meritória porque os méritos
são exclusivos de Jesus. Nós não temos nenhum mérito para ser salvo. E ela foi redentora porque foi somente pelo sangue de Jesus é que nós podemos ter a remissão dos nossos pecados. Nós vamos agora transmitir rapidamente as etapas, os acontecimentos dessa crucificação para entendermos como se deu essa obra redentora. Como realmente ela foi sacrificial, como foi uma obra de grande peso, uma obra realmente que só poderia ser realizada pelo nosso Senhor Jesus. Então, primeiro acontecimento, Jesus foi entregue aos soldados na cruz, foi entregue aos soldados para ser crucificado. Os soldados tomaram a Jesus, o despiram e o cobriram com um manto escarlate, teceram uma coroa de espinhos e puseram sobre sua cabeça, e colocaram na sua mão direita um caniço e escarneceram de Jesus. Vestiram-no com suas próprias vestes e o levaram para ser crucificado. Simão, um cirineu, carrega a cruz de Cristo. Jesus, muito fragilizado fisicamente e emocionalmente, não tem forças para carregar a cruz. Então, os romanos obrigam a Simão, um cirineu, que vinha do campo a carregar a cruz de Cristo. Tivemos também nesta etapa de crucificação a lamentação das mulheres. As mulheres, muito provavelmente as que o acompanhavam em seu ministério, choravam e batiam nos peitos pelo sofrimento de Jesus. Entretanto, o mestre profetiza que elas deviam chorar por elas mesmas, pois Jerusalém seria destruída e muitos preferiam as catástrofes naturais do que viver em Jerusalém destruída. Ainda na sequência das etapas da crucificação de Jesus, nós temos então a entrega da bebida entorpecente dada a Jesus. Era comum dar aos condenados na cruz bebidas entorpecentes para ativar ou neutralizar as dores. Porém, Jesus rejeitou esta bebida, pois deveria estar sóbrio e consciente em sua missão. Fizeram então, como na outra etapa, a quinta, a repartição das vestes e da túnica de Jesus entre os soldados. Os soldados repartiram as vestes de Jesus para o cumprimento da profecia do Salmo 22, versículo 18, pois era prerrogativa dos executores se apropriarem das vestes das pessoas crucificadas. Como sétima etapa, sexta etapa, melhor dizendo, vem a crucificação entre os dois malfeitores, com a epígrafe sobre a sua cabeça: este é o rei dos judeus, em letras gregas, romanas e hebraicas, parte do público, autoridades eclesiásticas, os soldados, sacerdotes, anciãos, escribas e até mesmo um dos ladrões escarneciam de Jesus. Como sétima etapa, nós temos a zombaria de Jesus Cristo. Com a epígrafe sobre a sua cabeça, ele foi então crucificado. E nesse sentido, ele vai proferir, eles zombam de Jesus e vão agora proferir palavras, ou seja, Jesus vai proferir palavras na cruz do Calvário, registrada pelos apóstolos. A primeira palavra que Jesus diz é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus libera o perdão para os seus algozes, demonstrando então o seu grande amor para com todos os pecadores. Depois ele fala
como na sua segunda palavra, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus mostra a simplicidade da salvação como sendo universalmente para aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Como terceira palavra, Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Jesus, neste contexto, tem uma preocupação com os cuidados de sua mãe e designa o apóstolo João como cuidador dela, de forma que ela não ficasse desamparada. Como quarta palavra, Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, neste episódio, confirma a condição de homem e coloca a humanidade no centro da cruz, com os seus pecados, clamando por salvação que foi dada pela morte de Cristo, em resposta ao um sincero arrependimento e fé. Claro que estes pecados colocados na cruz não são os pecados de Jesus, mas os nossos próprios pecados, ou seja, os pecados da humanidade. Jesus não foi desamparado por Deus e nem separado de Deus, porque ele é Deus e nesta ocasião representou ali na cruz toda a humanidade pecadora, carente da salvação e que se chamava e que clamava por Deus. Como quinta palavra, Jesus diz: tenho sede. Jesus estava bastante desidratado e expressou que tinha sede. E então deram-lhe vinagre para beber em uma esponja. Como sexta palavra, Jesus diz: está consumado. Jesus declara que o plano de salvação com a sua morte na cruz tivera o seu pleno cumprimento confirmado com a entrega de sua vida na cruz. Como sétima palavra e última na cruz do Calvário, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, assumindo a nossa humanidade, morre se entregando de forma voluntária ao Pai para a salvação de todos os homens em todas as gerações. Jesus morreu para posteriormente provar que é possível vencer a morte ressurgindo pelo amor e benevolência de Deus Pai. Portanto, aí, as 7 frases, palavras de Jesus na cruz do Calvário. Prosseguindo, nós temos ainda como etapas da crucificação, um soldado abre o lado de Jesus com uma lança. Um soldado, para certificar-se da morte de Jesus e dos 2 ladrões, quebra as pernas dos malfeitores, porém, as pernas de Jesus não as quebram, para que as escrituras fossem cumpridas. Entretanto, o soldado abre o lado de Jesus com uma lança, saindo sangue e água. Como nona etapa dessa crucificação, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. A terra treme, as rochas se fendem e muitos dos santos ressuscitam. Com a morte de Jesus, o nosso acesso ao Senhor não precisa mais de sacerdotes intermediários, mas tão somente por Cristo podemos chegar a Deus. Fenômenos naturais e a ressuscitação de muitos dos santos demonstraram o poder de Jesus sobre a morte. Como 10ª etapa da obra redentora de Jesus, nós temos o sepultamento de Jesus. Então, Jesus foi retirado da cruz a pedido de José de Arimateia, pedido esse feito a Pôncio Pilatos, e sepultado em um sepulcro, sobre guarda vigiada,
a pedido dos sacerdotes e fariseus, pois haviam lembrado que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, e para evitar a retirada do corpo de Jesus pelos seus discípulos, puseram guarda em frente ao túmulo. Lembrando que na sequência anterior, o centurião, antes do sepultamento, o centurião reconheceu Jesus Cristo, né, como o Filho de Deus. Na sequência, ainda da lição, vamos falar sobre o significado da morte de Cristo. A morte de Cristo tem 5 significados. A primeira é que a morte de Jesus na cruz era o centro da sua missão. E Jesus tinha a plena consciência de sua missão. Observe que aqui na base desta pirâmide, nós temos a morte de Jesus na cruz, era o centro de sua missão. E Jesus tinha a plena consciência de sua missão. O outro significado é que jamais poderemos conhecer a Cristo se primeiro não tivermos a compreensão plena do que ocorreu na cruz do Calvário. Foi o acontecimento mais importante da humanidade. O que aconteceu na cruz do Calvário. Você quer saber o que é amor? Na sua essência, verdadeiramente? Basta olhar para a cruz do Calvário. Esta morte de Cristo foi de forma voluntária. E como já falamos, por amor, que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós, para que fôssemos conduzidos a Deus, ou seja, reconciliados com Ele, e por ter sofrido a nossa morte. Ele carregou sobre si os nossos pecados numa nova e perpétua aliança. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Isto é, foi um ato de amor que provocou a nossa redenção eterna. Ou seja, este ato significou exatamente a reconciliação do homem com Deus, ou seja, o perdão dos pecados, porque o que faz separação entre Deus e os homens é exatamente o pecado, e também nos deu, através desse sacrifício, vida eterna. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 2, versos 17 ao 19, da carta aos Efésios, registra 3 grandes e absolutas revelações de Cristo. A saber, então vamos fazer aqui uma leitura, Efésios, capítulo 2, versículos 17 ao 19, que diz assim a palavra do Senhor: e vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Portanto, as 3 revelações neste texto da Bíblia, em primeiro lugar, Cristo revelou e proclamou a paz de Deus a todos, os que estavam longe e os que estavam perto, especialmente aos seus discípulos,
após a sua ressurreição. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 20, versículos 19 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo de número 20, 19 ao 21. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Portanto, grandes e absolutas revelações de Jesus, da sua obra salvífica. Ele revelou e proclamou a paz de Deus a todos nós. Cristo também revelou a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pois nele, em Cristo, nós temos acesso ao Pai em um só Espírito. E a outra revelação é que nós somos um povo, e somente um povo em Cristo Jesus, que aqui Paulo revelou, nos chamou como concidadão dos santos e da família de Deus, ou seja, é a Igreja Universal do Senhor Jesus Cristo, é a Igreja invisível, é a Igreja que vai ser arrebatada. Ponto 4 da lição: a paz como fruto do Espírito Santo. A paz como fruto do Espírito Santo é a virtude que uma pessoa desenvolve em seu ser a partir de sua reconciliação com Deus, fruto do perdão de seus pecados, com a consequente transformação de seu caráter, feito à imagem e semelhança de Cristo, habilitando-o a viver em paz com Deus, com os homens e com o seu próprio eu. Portanto, ultrapassando esta paz os limites de ausência de conflitos, inundando a alma com bem-estar e comunhão com Deus, independentemente das circunstâncias temporais, adversas ou não, que experimenta no dia a dia. Na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então esta paz é um elemento, uma qualidade das 9 existentes do fruto do Espírito. A paz, como qualidade do Espírito Santo, ultrapassa todo e qualquer entendimento humano, pelo fato do crente espiritual enxergar as aflições deste mundo natural como grande glória, sendo coisa passageira, e que mesmo após a morte física é que esta paz se consolida, pois a nossa imortalidade, ou seja, vida eterna garantida por Cristo, nos dá uma paz presente de nosso tempo, em vida aqui na terra, e nos remete a contemplar o nosso triunfo final, por ocasião da volta de Cristo. Filipenses, capítulo de número 4, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente
em Cristo Jesus. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor Jesus: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Quando temos a paz de Deus, temos a resiliência, a resistência do enfrentamento de todos e quaisquer problemas. Concluindo a nossa aula de hoje, quando temos a paz do Espírito Santo e servirmos a Deus, sendo-lhe fiel em tudo e em qualquer circunstância, então vivemos contemplando as bênçãos espirituais de um cidadão celestial, morando num mundo natural temporal. Nada poderá nos afastar do grande amor de Deus. Este trabalho foi feito para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A todos, muito obrigado.